Boa tarde a todos presentes e os que estão nos assistindo aí online. Meu nome é Renato Silvano Puls, né? Alguns já me conhecem aqui. Na verdade, é um grande prazer. Antes de tudo, né, agradecer o convite aí da Letícia, né, e do hoje. E já tive a oportunidade de participar antes, né, em anos anteriores, aí, depois veio a pandemia, enfim. É um grande prazer para mim estar aqui presente. Eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha trajetória, porque eu acho que é pertinente, né? Eu não gosto muito, mas vale a pena apresentar. Assim. A minha formação original é medicina veterinária, lá no século passado ainda. E daí depois, trabalhei bastante tempo, eu gosto de contar um pouco disso para mostrar como a gente pode mudar, né, a nossa forma de enxergar os animais, enfim, né, de perceber. Eu acho que isso aí é interessante, especialmente para os mais jovens. Eu me formei na veterinária, numa época que não tinha nenhum tipo de reflexão em relação ao uso dos animais, a forma como a gente tratava eles, né? Mas, claro, como todo aluno de veterinária, tinha gosto pelos animais, né? Queria tratar, cuidar, né? Aquela vocação que a grande maioria dos alunos de veterinária tem. E daí comecei a trabalhar com cirurgia, anestesia, animais de esporte, né? Eu gostava muito de cavalo, trabalhava em jockey club, então, ou seja, animais usados para fins humanos, né? Cavalo de esporte, depois no exército também, com equitação, né? E depois comecei a dar aula, né? Fiz a pós-graduação. E depois, lá nos anos 2008, 2000, eu entrei resolvido, aquelas coisas da vida, começar a fazer direito. E daí, dentro do direito, descobri, né, um professor de direito constitucional, direitos humanos, enfim, que gostava dessa temática, montou um grupo de estudo em direitos animais. E, coincidentemente, dentro da veterinária, começou a disciplina de bem-estar animal. E daí eu meio que juntei as duas coisas, né? Me candidatei ali a ministrar essa disciplina e comecei a estudar essa temática, que até então, para mim, era uma coisa completamente desconhecida. Mas daí, por coincidências da vida, eu comecei a estudar esse assunto dentro do direito, né? Procurar conteúdo, livros, que né? Agora a gente tem um pouco mais de facilidade, e dentro da veterinária, né, também estudar mais essa parte do bem-estarismo, né, que você já sabe que às vezes gera toda uma discussão ali. Mas a ciência do bem-estar, né, hoje eu vou falar um pouquinho, ela vai ser bem importante dentro desse cenário todo. E daí, só para concluir essa parte, quando eu comecei a mergulhar nesse universo e entender por que a gente trata, quando eu falo a gente, não a gente aqui, a gente, a sociedade, né? Trata os animais de determinada forma, como eu via eles antes, a minha família, praticamente todos os meus amigos, eu comecei a entender isso. Para mim foi mais fácil desconstruir os conceitos que eu tinha, né, e meus pré-julgamentos, toda essa lógica antropocêntrica, né, que a gente tanto fala aqui. Para mim foi assim revelador, assim, entender por que eu pensava daquela forma, por que eu agia daquela forma, por que eu gostava de usar, por que eu não tinha me dado conta que botar um cavalo preso dentro de uma baia para usar ele numa corrida, né, e a maioria deles desenvolverem doenças articulares e serem sacrificados, enfim, né, serem usados aqui por uma vida breve, e eu nunca tinha me dado conta que isso aí era para nós, pelo menos, é errado, né, moralmente. Então, foi muito revelador. Eu conto isso para mostrar que a gente pode, sim, né, porque às vezes a gente tem aqui pessoas que são só simpatizantes, assim, não aderiram completamente, né, toda essa lógica que a gente discute aqui. E a gente pode estudar, conhecer, né, e aos pouquinhos ir, enfim, mudando de pensamento. Né? Bom, feita essa introdução, né, hoje eu estou mais vinculado ao direito do que à veterinária, né, mas ainda mantenho ali, é difícil separar, romper esse casamento, né, definitivo. E gosto bastante dessa temática, né, que foi falada hoje, maus tratos, enfim, né, eu acho que dá para brincar bastante, vou tentar falar alguma coisa hoje na apresentação também. Dá para trabalhar, como eu falei ontem, né, é muito interdisciplinar. Até hoje, na palestra da manhã da Gabriela, a gente viu de novo na fala dela como os setores não dialogam, né? O IBAMA, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Secretaria do Meio Ambiente, sabe? Cada um. Isso infelizmente, é assim, né? Dentro da faculdade mesmo, às vezes a gente não consegue conversar com outro setor da faculdade, uma dificuldade para fazer um trabalho interdisciplinar, porque fica cada um dentro da sua bolha. Então,
já aproveito e faço uma crítica aqui, né, ao sistema, ao nosso sistema. Mas, enfim, vamos lá. Chega de papo, vamos conversar um pouquinho sobre a proposta, né, que a Letícia fez de discutir, e eu fiquei pensando, né, devido à importância, né, das emergências climáticas e tal, trazer... Porque sempre que eu vou falar nos cursos de direito, eu prefiro falar mais sobre a veterinária do que sobre direito. Quando eu vou falar na veterinária, eu prefiro falar mais sobre direito, né, agregar um pouco do conhecimento assim, para provocar o diálogo. E daí eu trouxe, sempre que eu posso, eu trago esse assunto da pecuária industrial, porque eu acho, assim, eu meio que resolvi comprar, assim, como uma minha batalha, assim, né, a ser travada, assim, porque dentre as várias facetas que o direito do animal pode discutir, né, provocar discussões, eu entendo a pecuária como uma das mais relevantes para ser travada, assim, porque por vários motivos que eu vou tentar explicar aqui hoje, né, mas especialmente por estar oculto essa discussão, né, por ninguém enxergar, a grande parte da sociedade não enxergar muito esse problema, essa questão, e pela quantidade de animais envolvidos. Né? Quando a gente pensa assim, a pesquisa, os mesmos animais de companhia, os animais silvestres, todos são importantes. Né? Mas a pecuária tem um grande número envolvido de animais. Né? Então, isso talvez seja um dos motivos interessantes da gente discutir. Então, vou falar um pouco sobre como esses animais são tratados, né? Porque às vezes muitos desconhecem essa realidade, né? E por estar dentro da veterinária, a gente sabe que são práticas aceitas, assim, né? A gente até pode falar um pouquinho do judiciário, que a gente comentou hoje, não é como o judiciário enxerga, como ele não enxerga maus tratos, né? Em várias práticas que a gente usa os animais, especialmente essas outras espécies que não são ali cão e gato, né? E daí também vou dar uma pincelada ali, né? Uma época eu fiz uma pesquisa com um trabalho e acabei, né, estudando um pouco essa parte aí do que é minimamente discutido dentro da faculdade veterinária, que é a produção, né, digamos assim, subproduto, né, os dejetos, o consumo de água, toda essa outra parte que está envolvida na produção animal, da pecuária industrial, que vai causar um impacto ambiental, né? E que isso, vou falar aqui para vocês, vou ser bem franco, né? Vou dar meu testemunho, assim, é minimamente, para não dizer nada discutido dentro das faculdades veterinárias. Então, e é um problema, como eu vou mostrar para vocês aqui, muitos sabem, é gravíssimo. Né? Só que é o tipo da sujeira que é empurrada para baixo do tapete, né? Quando a gente vê no jornal lá, em seguida eu faço isso, né? Filmo ali da TV e boto lá nas redes sociais, aparecem só os louros, né? Quanto do PIB, exportação, não sei o quê, lá, todos os valores, a parte econômica. Agora, o custo social, ambiental, sem nada, nunca aparece. Ninguém faz uma matéria lá para discutir isso aí, né? Então, vou tentar trazer um pouquinho aí dessa triste realidade para vocês. Não está passando aqui agora. Do lado, tá. Então, como eu disse, eu vou falar um pouquinho dos maus tratos ali, que a sociedade, na verdade, não enxerga como maus tratos. Vou tentar, óbvio que eu vou mostrar para vocês, a grande maioria vai enxergar aqui como maus tratos. Só que, como a Gabriela falou de manhã, tem dificuldade aqui nos operadores do direito, no próprio judiciário, apesar de a gente ter algumas raras decisões, se vocês furungar bem, né, vocês vão achar algumas decisões, assim, considerando maus tratos, né, um aviário, lá, se for bem fundamentado, com laudo veterinário, mas é muito raro. Né? Via de regra, o judiciário vai justificar ali que são práticas que estão regulamentadas em normativas do Ministério da Agricultura e Pecuária, que aquilo ali gera emprego e tal, e não vai considerar como maus tratos. Depois eu vou falar do impacto ambiental, né? E discutir um pouquinho um palpite meu, assim, né? Meu e de alguns, né? Óbvio, não estou inventando a roda aqui, né? Mas algum palpite sobre o futuro, né? Em relação a isso que a gente vai discutir aqui hoje. Bom, uma coisa interessante, só para ilustrar aqui, as imagens, eu gosto muito de trabalhar com imagem, né? Diferente da Maria Alice, ontem que não mostrou imagem, eu sou o contrário. Eu gosto muito talvez na veterinária a gente usa muito, né, a imagem, então, só para ilustrar aqueles números que eu falei, né, da relevância do tema, é a quantidade. O Brasil hoje, ele ocupa
espaço no cenário internacional como os principais, os maiores rebanhos, seja de gado, frango, suíno. Quando a pecuária industrial, ela envolve, né, esses animais que às vezes são chamados animais de fazenda, animais de produção, animais de açougue, né, mais antigamente. Então, são frangos, né, suínos, bovinos, bovino de leite, bovino de gado, de carne, às vezes confinado, de corte, né, que chama, quando é criado confinado também. Eventualmente coelhos, né, ovelhas, né, outras espécies também. Esses são os animais, então, de fazenda. Então, só para ilustrar, se vocês pesquisarem, depois vocês vão ver, né, o papel que o Brasil ocupa em números, né, de animais, né, é absurdo assim, a quantidade, né? Até não me esqueci de procurar a relação de número de animais, de bovinos, suínos, frangos, em relação ao número de habitantes no planeta. Né? Tem muito mais animais de criação, né? Então, por isso eu acho relevante o tema. Né? Rapidamente aqui, né? Só para dar uma pincelada em alguns temas que eu acho importantes também, e até para provocar, quem não estudou ainda esse assunto, é bem legal fazer esse estudo para entender, né, como é que a gente chegou nos dias de hoje, essa nossa relação com os animais. Lá no passado, em situações bem primitivas, né, vamos pensar que a gente vivia um outro tipo de relação, que não era exploratória, assim, né, era sobrevivência, como a maioria das espécies aí. E até tem uma questão que eu sempre gosto de colocar nas palestras, porque no senso comum existe a história do ser humano predador, né? Todo mundo gosta de falar isso, porque o ser humano é predador, tem um canino, não sei o que, aquela balela. E, na verdade, né, se a gente procurar bem, a gente vai ver autores que vão dizer o seguinte, olha, essa história aí é um mito, é uma bobagem isso aí que fala. Porque se a gente pegar a linha da história, o ser humano, ele ficou milhares de anos sendo predado, né? Ele era perseguido, na verdade, ele tinha medo das outras espécies. Foi só lá, não lembro, 200 mil, uma coisa assim, não, agora eu acho que eu não botei esses dados aqui, mas um período mais recente de toda essa pré-história aí que o ser humano começou a se organizar e começou a caçar. E daí sim, se tornou um predador. Mas ele tem muito mais tempo sendo presa, né, na verdade. Então, já começa aí para acabar com esse mito aí de ser humano predador, né? Acho bem interessante essa ideia. Nesse período aí de pré-história, eram vários autores, apesar de ter uma divergência, algumas outras teorias, mas assim, a grande maioria fala num momento histórico de harmonia, digamos assim, de equilíbrio. Equilíbrio melhor que harmonia, né? Porque às vezes não é tão harmônica essa relação, né? Mas enfim, né? Não tinha exploração. Eles viviam ali, uma hora um caçando, outra hora sendo caçado, né? Mas num certo equilíbrio, assim, né? Tanto é que existe algumas civilizações falam, né, em mãe natureza, né? A gente está acostumado a terra, mãe. Então, por quê? Porque tinha uma outra relação. Né? Então, o índio lá vai matar um animal para se alimentar, ele faz uma prece, né, e tal. É uma relação completamente diferente. Né? Só que daí vem o fenômeno da agricultura, né? E a domesticação e a agricultura, elas vêm meio junto ali, né? Em torno de 10 mil, 15 mil anos antes de Cristo, sim. Que é um fenômeno, para quem estuda direito ambiental sabe que houve vai começar a haver ali uma separação do homem da natureza, né? Existe toda uma construção cultural ali para que o homem se sinta diferente da natureza, né? Superior, enfim, né? Começa quando ele percebe essa lógica que ele pode modificar, controlar a natureza, seja ela plantas ou animais, né? Porque a lógica é mais ou menos parecida, que inclusive uma lógica que ele vai aplicar nos próprios humanos, né? Quando ele começa a criar categorias e enfim, vai explorar os próprios seres humanos. E daí depois, obviamente, ele vai descobrindo outras utilidades, né? Os animais, eu botei ali, transporte, guerras, né? Como arma de guerra, alimentação, vestuário, enfim, né? E daí surge a lógica da utilidade. Né? Isso, quando vocês mergulham, vão beber nessa fonte de todos esses pensadores que foi falado ontem, né? A filosofia moral ali, todo esse estudo de ética, e ética animal, ele é muito fundamental para a gente desconstruir aí todos os conceitos que a gente aprendeu na escola, com a família, né? Enfim, né? Os filmes, tudo da literatura, tudo que a gente vê, ela é muito mais antropocêntrica do que o contrário, né? Então, a tendência
Aqui coloquei essa figura que a gente já viu ontem, ela demonstra muito isso, né? Essa construção dessa hierarquia aí, que vem lá do Aristóteles e tal. Então, quem lê o Peter Singer ali vai ver todo. Tem um livro muito bom, que eu não esqueci de botar aqui, que é do autor Kate Thomas, né, um historiador. Ele conta toda essa trajetória, então é muito legal assim, de entender, né, essa parte, tanto com a natureza, quando a gente fala natureza. Tem uma historinha muito boa, que eu comecei a aplicar, eu li e comecei a usar em aula. Pedia para os alunos, o autor que inventou fazia com crianças, eu comecei a fazer na faculdade. Botava assim, pega uma folha agora e desenha, faz um desenho da natureza. Daí o que as crianças fazem e os alunos da faculdade faziam a mesma coisa. Aquele desenho que vocês faziam na escola, né? Um riozinho, aquela ave, né? Que é assim, todo mundo fez na escola. Daí uma árvore, o peixinho ali no riozinho e tal. Tá pronto, professor? Que deu o ser humano. Deu a pessoa aqui no meio da natureza, entendeu? A gente aprende isso, a gente nasce e já vai sendo construído para adotar esse modelo aqui de o homem separado aí da natureza. Né? Quando deveria ser o contrário, né? Que é o que a gente está definindo aqui. Dentro dessa lógica, nessa construção histórica, surge a lógica da moeda, né? do escambo. O homem começa a trocar ali, eu tenho umas galinhas, daí vou lá e troco pelo outro cara que faz lá umas roupas, uns sapatos, daí começa... Só que logo o homem percebe que ele pode usar os animais como moeda de troca. E olha só que interessante, né? Quando a gente vai ver esses autores, eles vão mostrar ali, ó, pecos, né? As diferentes línguas, cattle, né? A palavra capital, todas elas relacionam com animais. A lógica da moeda, né, vem lá de animal e ela continua se perpetuando até hoje. Quando a gente fala da criação de gado, de frangos, suínos, eles são commodities, eles são moeda de troca. Tá? Então, a lógica continua se perpetuando até hoje. Tá? Porque eu botei aquela figura do cofrinho ali, que eu acho ótimo, né? Porque eu fui descobrir isso depois de velho. Você sabe o que é um porquinho, o cofrinho? Você já tinha pensado sobre isso? Na grande maioria, com raras exceções, mas geralmente é um porquinho, né? Porque o porco, desde o tempo dos meus avós lá, ele era engordado, né? Daí é sacrificado, daí a carne ficava lá para ser consumida, ou então ele era vendido depois de engordado, ou seja, ele era uma moeda de troca. Né? Então, a figura do porco ela é representativa, né? Emblemática. E eu só pude pensar nisso depois de velho. Né? Enfim, eu acho legal, acho bem interessante trazer isso aí. Bom, daí a gente chega numa questão que já foi discutida aqui, né? Especismo seletivo, né? Essas figurinhas aí rolam na internet, né? Eu acho muito boa. Animais privilegiados, a professora Fernanda fala em animais fofinhos, né? A Letícia também. Então, isso é uma construção histórica também, né? Cultural, sociocultural. E hoje, cada vez mais, porque hoje os pets são nossos filhos, praticamente, né? Família multiespécie e tal. Mas os animais de fazenda, com raríssimas exceções, né, porque tem exceções, continuam lá sendo segregados e criados de maneira diferente. E tudo isso tem explicação histórica para isso. Isso foi uma construção sociocultural. Foi por motivos, o ser humano escolheu, alguns vão ficar dentro de casa e outros vão ficar ali no pátio e vão ser criados para consumo. Tá? Em algumas civilizações, a gente tem aí, né, que comem cães e gatos e tal, mas hoje já são bastante assim, condenados, digamos assim, né? Moralmente, mas tem. Né? Então, é cultural, né? Que a gente coma aqui os porcos, os frangos, e às vezes a gente faz essas provocações, né? Tem a sociedade vegetariana, ela faz essa provocação de colocar lá porque tu come porco. A Melanie Joy, né, também tem um livro que ela bota lá, né? Tu come o porco e ama o cachorro, né? Então, é uma construção especialmente aqui dos ocidentais. Né? Essa figura que também trata aí dessa temática da segregação aí dos animais de fazenda, que é a nossa temática. Daí eu começo a trazer aqui já para um contexto mais contemporâneo, século XX, né? Esses aqui são meus avós. Eles tinham lá a casinha deles, tinham animais para subsistência, né? Consumiam animais dentro daquela lógica ali, né? Mas colonos, assim, mas a vaca vivia lá, a vidinha dela, solta no campo, no pasto. Às vezes, quando eles tiravam uns litrinhos de leite para consumo próprio, tinha lá um galinheiro grande, eu me lembro, era pequeno, as galinhas ficavam soltas lá, eles consumiam ali aqueles ovos só para consumo da casa, assim. Meu pai fala que eles, às vezes, matavam uma galinha, aquela galinha era usada para alimento a semana inteira, assim, né? Não era esse consumo que a gente tem hoje desenfreado, né? Que
A gente é bombardeado, vocês já perceberam como a gente é bombardeado pela mídia, né? Perdigão, Sadia, não sei o quê, daqueles atores lá, todo mundo. E daí, quando tu vê, tu tem que comer presunto de manhã, comer não sei o que no almoço, na janta. Eu brinco que a nossa urina deve ser a mais rica do mundo em proteína, né? Porque deve sair só. É completamente desnecessário, né? Para quem estuda um mínimo de nutrição, sabe disso, né? Mas, enfim, até os anos, primeira metade do século XX, os animais, apesar da gente não gostar muito, eles viviam, tinha essa lógica da subsistência. Né? Os pequenos produtores tinham ali para seu consumo. Né? Vendiam alguma coisa para os vizinhos e tal, mas ainda se percebia se os animais uma vida relativamente parecida, eles eram domesticados, né? Parecida com o que eles viviam no campo. Né? Daí o que acontece? Vem a Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial, né? A gente vai ter também as guerras do século XX, né, que vão provocar alguns movimentos e mudanças assim, na nossa cultura, principalmente economia também. Mas o que acontece? Esse mecanismo da Revolução Industrial, esses processos da Revolução Industrial, acabaram sendo trazidos para dentro da produção animal, da criação de animais. Os caras se deram conta, olha só, a gente pode ganhar muito mais dinheiro se a gente achar um jeito de criar os animais diferente, né? E eles, claro, assim, vai ter autor que vai dizer que o que justificou isso foi a fome depois das guerras do século XX e tal. Então, é uma teoria, né? Mas eu não sei até que ponto isso justifica de fato ou é só um argumento para justificar uma lógica que ia ser aplicada igual, né? Mesmo com fome ou sem fome, como o negócio da economia ganhar dinheiro, né? Talvez a lógica da industrialização nesse setor da pecuária fosse praticamente inevitável. Né? E daí a gente chega nesse contexto, pós Segunda Guerra, segunda metade do século XX. Eu me lembro bem, assim, muito criança ainda, anos 70, eu me lembro do meu pai pensando em criar coelhos, daí visitando umas granjas de coelho e tal. Eu me lembro daquelas granjas enormes, naquela época ali teve um boom, assim, lá no Rio Grande do Sul, de criação de coelho e criação de gado de leite. Então, bem nessa época assim, de investimentos, o pessoal pegava o modelo da Europa e trazia para cá. Toda essa região aqui de Santa Catarina, nesse século XX, ali, sofreu essa influência. Né? Até que na veterinária a gente discutia as construções que foram importadas, o modelo, acabou dando meio errado aqui, né? Porque aqui tem muito mais dia quente do que frio, na verdade, né? E daí eles importaram o modelo e deu meio que errado. Mas o fato é que daí se aplica aí na criação, deixa de se criar lá, que nem a minha avó criava, os avós criavam, e começa a se criar um modelo que a indústria, né, ela banca o produtor ali, daí vai se criar um produto que eu nem vou entrar aqui, porque é bem complexo. Por exemplo, as fábricas se criam grandes conglomerados, né, Sadia, Perdigão, essas fábricas grandes, né, elas montam essa rede, e o produtor, ele meio que entra com a mão de obra, né? Essas empresas dão ali a semente, por exemplo, dão a ração, né? Os insumos, ele produz, né? E vende, é como se fosse uma venda casada, assim, né? Na teoria, era para funcionar bem, mas o que a gente vê na prática é o trabalhador sendo explorado por essas grandes empresas, né? Com preços baixos, né? Estou dando uma visão aqui meio que do lado econômico, assim, para vocês entenderem que essa indústria às vezes vende uma imagem de ser a salvação do setor econômico, quando não é bem assim, né? Vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês isso. Então, aqui, algumas imagens, assim, vocês já devem ter visto, desse modelo da mecanização, né? Esse foi um outro fenômeno que aconteceu com esse processo industrial. Obviamente que isso gerou desemprego nesse setor, né? Você deve ter estudado isso em outras matérias, até na escola, né? Esse processo de mecanização que houve nos anos 60, 70, gerou desemprego, êxodo rural, enfim, todo aquele... Aqui não foi diferente, né? Mas isso foi inevitável, e cada vez mais acontece isso, na verdade. Tá? Só que isso vai ter impacto na forma como os animais vão ser tratados. Os animais vão ter que ser encaixados, digamos assim, dentro desse modelo, né? Que tem mecanização, né? Em vez de mão de obra humana. Então, aqui algumas características desse tipo de criação, que vai ter impacto aqui, tanto no bem-estar, né, ou na maior ou menor sofrimento dos animais, como depois a gente vai ver também impactos ambientais, né,
consumo de água, por exemplo, que eu acho bem importante, e na produção dos dejetos. Sangue, no abate, por exemplo, né? Sangue, os restos ali que não vão ser aproveitados, porque quase tudo é aproveitado, mas sobra muita coisa ainda. E tudo isso tem que ser dado um destino. Grandes empresas têm um investimento, elas sofrem mais fiscalização, né? Elas têm que ter já um tratamento mais rigoroso em relação a esses dejetos. Claro que a gente sabe que no Brasil nem tudo funciona 100%, né? Então, vão ter problemas mesmo nas grandes empresas. Só que talvez o maior problema é que a gente tem grande parte desse setor são pequenos produtores. E esses pequenos produtores não têm como bancar esse custo de tratamento desses dejetos. Estou adiantando aqui um pouco o assunto, e isso vai gerar danos, né, que eu vou comentar mais para frente. Mas só para não me perder aqui e adiantar o assunto, vou comentar ali. Ó. Nesse processo de industrialização, o que eles pensaram? Vamos criar os animais, em vez de a gente criar os animais soltos, que nem a minha avó criava lá, né, uma vaca ali e 1 hectare de terra, de pasto, para ela pastar. Vamos botar ela aqui dentro desse espaço aqui, pequeno, a gente dá feno para ela e ração, né? Ela não gasta energia caminhando, a gente dá comida aqui, ela consegue produzir bastante leite, ou então ela consegue criar massa muscular mais rápido, né? A gente pesquisa aqui em genética e consegue fazer com que ela cresça mais rápido, que ela produza mais ovos, que ela produza mais leite. Então, vamos melhorar a nutrição dela, a qualidade da ração. Então, também ela vai ganhar peso mais rápido, vai produzir mais leite. Os cavalos vão correr mais rápido, né? As galinhas vão produzir mais ovos. Então, a lógica foi usar genética artificial, nutrição artificial, meio ambiente artificial, com a ideia de produzir mais em menor tempo. Basicamente, resumindo, assim, a lógica é essa. Com qual finalidade? Lucro, obviamente, né? A gente vive numa sociedade capitalista, não que seja errado ganhar, né? Obter lucro, mas obter lucro a qualquer custo, será que isso é certo? Essa que é a grande discussão. Né? Então, essa que é a provocação, né? Quando eu dava isso em aula de veterinária, eu fazia essa provocação. Então, na verdade, ali, ó, mínima mão de obra, já falei, meio ambiente, pressão genética. Por que vai ser importante essa pressão genética e nutricional e o crescimento, a produção avançada? Porque eu vou mostrar para vocês que várias doenças que esses animais vão adquirir vão ser resultado desse modelo. Então, se eu cresço muito rápido, se eu ganho muito peso, começa a me doer as articulações, eu começo a ter problemas cardíacos, cardiovasculares, começo a desenvolver problemas que, por ficar preso o dia inteiro, por exemplo, uma gaiola, um frango, suína, vou mostrar aqui para vocês, ele começa a ficar com problemas comportamentais. Tá? Até um cachorro, a gente sabe disso. Né? A veterinária hoje, ontem a gente falou, né, a ciência do bem-estar evoluiu bastante, e a gente sabe hoje que se eu pego um animal, eu tenho que tentar manter o ambiente e proporcionar que ele expresse o seu comportamento mais próximo do comportamento natural daquela espécie. No momento que eu pego um cachorro e deixo ele preso dentro do apartamento o dia inteiro, obviamente que ele vai desenvolver problemas comportamentais. Da mesma forma, se eu pego uma galinha e boto ela dentro de uma gaiola que é do tamanho de uma folha de papel A4, obviamente que essa galinha vai desenvolver problemas comportamentais. Não precisa nem ser muito gênio para pensar isso, né? Mas precisou, né, a ciência do bem-estar se desenvolver ao longo de décadas para mostrar isso em trabalhos publicados, livros publicados, enfim, para que o pessoal acreditasse nisso, ou pelo menos começasse a pensar. Não que tenha mudado muita coisa, né, mas pelo menos é motivo de discussão hoje em dia, de debate. Aqui, só para ilustrar, né, sendo assim, eu gosto da imagem para dar uma impactada, assim, né? Como era um frango lá 30, 40 anos atrás e como ele é hoje. Tem frangos que, antes de ser abatido, eles não conseguem mais caminhar, por conta do peso e das doenças articulares que eles desenvolvem. Eles ficam... Depois eu vou mostrar ali umas fotos para vocês, é bem interessante. Para quem nunca entrou numa granja, né? Quando tu entra, assim, com raras exceções, né? Tu vai se impactar com o cheiro de amônia, de ureia. Eu me lembro que um professor falou isso na sala de aula, eu nunca mais esqueci, né? Já faz tempo, hein? Não esqueci. Ele falou assim, quando tu entra, tu tá dessa altura aqui e tu já não aguenta aquele cheiro.
Tu imagina o frango que está dessa altura ali, ó, cheirando os 80 dias de vida dele, ali, os 60 dias de vida, cheirando aquela amônia ali. Então, ele vai desenvolver doenças respiratórias, aquilo ali vai queimar as patas dele e vai fazer ferida. Né? Imagina uma pessoa, quem já teve uma dermatite no pé aí, aquele troço incomoda, né? Dói, coça. Imagina tu viver a tua vida inteira com as patas lesionadas, né? Inflamadas. Então, enfim, vou mostrar aqui para vocês, mas só para adiantar, isso são chamadas doenças, a gente aprende na veterinária isso, tem um capítulo lá, doenças da produção. São doenças que só existem por conta desse modelo. Se eles vivessem na natureza, tá, tudo bem que viver na natureza vai ter outras doenças lá também, né? Não é um mundo cor-de-rosa, porque daí tem esse debate, né? Muitos professores não gostam de criações orgânicas, de vida livre e tal, né? Tem esse debate do bem-estar, mas o fato é que isso aqui é um fato, tem doenças causadas só pelo modelo que eles são criados, né? Doenças da produção. Tá? Eu vou mostrar alguma coisa rapidamente aqui para você. Então, aqui eu gosto de usar essa foto, até ontem uma aluna comentou, eu já tinha usado, eu sempre uso nas apresentações, né? Porque quando a gente fala desses animais de fazenda, e é por isso que é difícil, as pessoas não enxergam maus tratos quando a gente discute sobre animais de fazenda, porque as pessoas elas têm um olhar viciado, né? Desde pequenininho tu aprende, a gente já leva as criancinhas nas feiras, né? Lá na Universidade Expo Inter, né? Que é uma feira a maior da América Latina, e as escolas já levam as crianças lá, né? Eu acho maior absurdo, né? Mas enfim, faz parte da cultura. Daí, tu já vai aprendendo desde pequenininho, né? Que o cachorro e o gato tu cuida da tua família, mas o porquinho, a galinha, o coelho, aqueles ali são para vender, para comer, para ganhar dinheiro. Então, quando tu sai no jornal, sai assim a foto, né? Mirando recordes, lucro não sei das quantas, recordes do PIB, e daí ainda bota a vaca com o número ali, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Né? Não é a mimosa, não tem o nome daquela vaca, ela tem um número. Né? Então isso é bem emblemático. E às vezes a gente passa por uma cena dessas e não faz essa reflexão. Né? A grande maioria das pessoas não faz essa reflexão. Então é importante que nós assim, comecemos a provocar, né, esses debates. A mídia, pelo outro lado, se esforça em mostrar o contrário. Tá? Tem todo, olha só que interessante, isso aqui eu tirei de uma revista de pecuária, assim, que tem empresas especializadas em fazer marketing, tá? Para construir uma ideia de que os animais são bem tratados, que eles vivem uma vida feliz. Tem lá, né, a vaquinha feliz, do leite, do franguinho, que é legal e tal. Então, tem indústria especializada, né? Não se iludam aí, né? O pessoal não é bobo, né? E outra coisa que me chama a atenção, eles não têm vergonha nenhuma. Aqui no Brasil, a gente não chegou ainda na fase da vergonha. Tem outros países que já têm vergonha, então, pelo menos, eles escondem a produção. As propriedades não podem entrar, se entrar vai ser preso, tem tudo, né, usando ali as leis de proteção à propriedade privada. Aqui no Brasil, não. No Brasil, as reportagens no jornal seguido mostram, ali na TV, essas matérias, sem problema nenhum. Ninguém se impacta com o sofrimento dos animais. As pessoas veem aquela cena e acham perfeitamente normal. São práticas socialmente aceitas. Né? Então, eles ainda usam isso como marketing positivo ainda, né? Contam como se fosse uma vantagem. E eu sempre brinco, eu na faculdade, ontem eu estava falando ali, eu era desses alunos que não, na época a gente não tinha essa reflexão, o aluno, na faculdade veterinária, ele recebe essa informação, toda essa parte da tecnologia aplicada, genética, nutrição e tal, como uma coisa super positiva. Tu está produzindo proteína, tu vai acabar com a fome no mundo, né? Tu vai gerar riqueza, tu vai gerar emprego. Esse é o discurso que é vendido. E, assim, com raras exceções, para não dizer nenhuma, mas não vou dizer nenhuma para não cometer injustiça, vai ter algum professor na faculdade que vai colocar essa temática para explicar como é que funciona, porque, afinal de contas, né, tem profissionais que vão trabalhar com esse setor, mas vai provocar ali alguma discussão, né, sobre esse assunto. Olha só, tem isso, porque, sabe, muito raro. Eu acho, para não dizer nenhuma, né, é bem difícil que isso aconteça. Né? A maioria vai enxergar isso aqui como natural. É o que a gente estava falando ontem do currículo oculto. Né? Mesmo aquele aluno que tinha ficava um pouco desconfortável com essa situação, ele começa, mas tá todo mundo achando isso aqui normal, não vai ser eu aqui, né, que vou achar o contrário. Né?
com raras exceções, né? Às vezes o aluno, né, tem mais personalidade tal, e vai na contramão. Né? Aqui, de novo, só para ilustrar. Daí a gente já falou ontem, né? Falamos hoje de novo, da ciência, isso é bom, porque a gente tem um argumento científico, né? A gente consegue ter mais, e toda a construção, né, da filosofia moral, que foi construída, tanto a parte da filosofia moral, como depois, né, a parte jurídica, né, vai ajudar. Na verdade, elas vão dialogar todo esse, o que a gente falou ontem, da parte de ética animal, a parte jurídica, legislação, né, e a ciência do bem-estar, elas vão formar pilares, né, onde a gente vai poder fazer todo esse debate. Então, é importante que existam esses 3 pilares aí, né, de ética, legislação e ciência, né, para a gente poder construir argumentos, porque, na verdade, é uma luta desigual, inclusive, né, a gente debater esse tema com o setor forte, como é a da pecuária. Né, o setor, se não for o mais forte, é um dos mais fortes, né, junto com a indústria. Né. Então, aqui, né, vou mostrar aqui para vocês agora um pouquinho dessa realidade, né, dessas práticas aí socialmente aceitas, que, inclusive, muitas delas ensinadas na veterinária. Vou mostrar aqui, não botei cenas muito fortes, assim, né, para não impactar, do abate, especialmente, né, porque o abate, eu dei durante muito tempo a aula de abate humanitário, faz parte do currículo da veterinária, e que tem muitos problemas, muitas falhas, né, dá para a gente comentar rapidamente depois ali, mas do abate realmente são cenas fortes, né? Sempre que eu dava uma palestra de abate humanitário, assim, a pessoa saía bem impactada, assim, então não preferi não colocar nada nesse sentido, assim. Mas aqui, por exemplo, castrações, discorna de bovinos, caudectomias, né? Aquela ali é uma borrachinha, né? Que o pessoal prende nas caudas dos ovinos, principalmente, para a cauda necrosar, como se fosse uma borrachinha aqui, né? Ela prende, daí vai faltar circulação, ela ali necrosa e a cauda cai. Em vez deles operarem, né, com anestesia, cada ovelha individualmente, daria muito trabalho, teria muito custo fazer isso, né? Usar anestesia local, mesmo que fosse só local, teria um custo e um manejo, né? Que contratarem veterinário. Então, eles usam isso, eles botam uma borrachinha ali, o bicho fica... Tem uma vez um aluno disse para mim assim, professor, mas provavelmente um aluno que criava ovelha, né? Professor, mas aquilo ali nem dói. Eu disse, tá, então vem cá. Peguei uma borrachinha daquelas de cabelo, né, que a gente tem lá no bloco cirúrgico, botei no dedo dele, dei 2 voltas, assim, vamos ver quanto tempo tu aguenta agora essa borrachinha no dedo. Né? Óbvio, tu não aguenta 5 minutos com a borrachinha no dedo, começa a ficar roxo teu dedo. E a ovelha, tu só vê que a ovelha a gente tem algumas espécies que são presas, eles não demonstram muita dor. Não é que eles não sintam dor, eles não demonstram dor. Isso aí já está bem explicado assim, na veterinária. São espécies, por serem características de presa, né, comportamento de presa, chamadas estoicas, né, elas não demonstram tanta dor. Então, essa ovelha, às vezes, que está ali com aquela... Ela fica só dando uma sacudidinha na cauda, assim, né, às vezes diminui o apetite e tal. E as pessoas acham que eles não sentem dor, daí fazem essas práticas aí. Aquele instrumento ali embaixo é chamado de bordizo. Aquilo ali eles usam para castrar. Acho que eu tenho uma cena aqui mais para frente. Depois eu mostro para vocês. Eles apertam os testículos, assim, com aquilo ali, né, para provocar uma lesão vascular, daí também vai necrosar, né, e causa... não vai poder produzir espermatozoides, né, enfim, sem precisar fazer cirurgia. Você imagina pegar o sujeito, né? Para dar exemplo de maus tratos na aula, eu sempre falava para os alunos assim, ó, faça o seguinte, tu faz um exercício mental, tu não precisa nem ser a própria vítima, né? Pensa se fosse o teu cachorro, tu pegaria esse bordizo e faria isso aí no teu cachorro? Daí se o cara diz assim, não, tá louco, professor? Quer dizer, então quer dizer que é maus tratos. É fácil é só ter um exercício mínimo de empatia, você já consegue ver ali uma prática, se ela dá para a gente aplicar ela ou não. Tu conseguiria ficar 6 meses preso dentro de uma gaiola? Vamos pensar que botasse uma gaiola. Os caras no Big Brother, ele fica cheio de mordomia ali, 1 mês já estão se matando. Né? Imagina ficar dentro de um confinamento, como eu já vou mostrar para vocês. E essas práticas aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, elas são todas regulamentadas e normativas do Ministério, da Embrapa, são ensinadas na faculdade. Né? Elas vão ter sempre uma lógica. Por exemplo, aqui a debicagem é para as galinhas não se machucarem. Porque elas vão ficando tão piradas de ficar presas nas gaiolas,
que elas começam a se automutilar, a ponto de abrir feridas, abrir, às vezes, o próprio abdômen, tá? Eviscerar, ou machucar, umas furam o olho da outra, tá? Ficam loucos, de ficar presa. Olha, quem não conhecia, né? Esse sistema chama sistema de gaiolas de baterias, amplamente utilizado, apesar de já ter campanhas, né, no mundo inteiro para abandonar esse sistema. Aqui no Brasil, ainda assim, mais de 90% de todos os sistemas ainda usa esse modelo aí das gaiolas de bateria. Daí tem gente que vai dizer que a debicagem não causa dor, porque, em tese, é uma máquina que ela corta a ponta do bico e já cauteriza, né, já queima. Em tese, é para tirar só a pontinha do bico, como se fosse só a unha, né? Então, quando eu corto a unha, eu não sinto dor. Agora, olhem na internet como é que eles fazem isso aqui. É um peão ali, e vem vindo aquele monte de pinto, eles vão pegando e passando na máquina. Tu acha que o cara vai saber se está pegando a parte sensitiva ou está pegando só a pontinha? Fala sério, né? Então, não tem como, é muito difícil. A gente que trabalha com veterinário, você vai cortar a unha do cachorro e às vezes erra ali, né? Com toda a calma, toda a paciência do mundo. Às vezes acaba errando e machucando. Imagina na pressa, fazendo um monte de... Então, aqui é a castração de suínos, que é via de regra, sem anestesia, né? Daí, uma vez, uma aluna estava me contando, ela foi estagiária num setor desses. Ela disse que não era nem o veterinário que fazia, era um peão, um técnico, tá? Sem anestesia. Daí, depois que eles faziam anestesia de vários suínos, vinha um outro funcionário, isso eu nem sabia, vinha um outro funcionário com um carrinho de mão, assim, um carrinho, porque alguns desses leitõezinhos que eram castrados, eles evisceravam. E como eles são muito jovenzinhos, o canal que liga ali o testículo com o abdômen, né, ainda não está bem formado, eles são recém-nascidos, né? Então, o intestino sai por ali e sai onde ele fez a incisão para castrar. Então, daí esse cara vinha com o carrinho, pegava aquele leitãozinho eviscerado e jogava dentro do carrinho. E daí, no final, lá tinha um monte, aquele carrinho cheio de leitãozinhos, e ele deixava eles iam morrer asfixiados, ali um em cima do outro. Cara, sabe, é uma coisa surreal. Assim. Só quem trabalha dentro dessa indústria sabe, né, a realidade que é e quanto isso impacta, inclusive, na saúde, né, fazendo o link com a saúde humana, né, porque é um dos setores que pior paga os salários, né, os funcionários, o NIFS, se pesquisarem lá, o Ministério da Saúde, a quantidade de gente que se aposenta por problemas físicos e psicológicos por trabalhar nessa indústria aqui, acredito que seja um dos principais, né, setores aí que gera problemas no trabalho. Eu não vou ler ali os textos, mas só para... São textos tirados do site da Embrapa, né? Depois, se quiserem, vocês têm acesso, tem a apresentação, podem pesquisar lá, né? Tudo é o que é ensinado, né? Não tem nada de anormal, assim, né? Para a maioria da sociedade aqui. Aqui, os porquinhos também, eles sofrem corte de dente, né? E a corte da cauda também. E como eles ficam, olha só que interessante, essa é que nem a medida das galinhas lá. Como eles vão ficar presos e vão ficar tudo com problema, a grande maioria, né? Estou falando tudo, se sendo mais genérico. A grande maioria com problemas comportamentais, eles vão começar a se canibalizar, vão começar a brigar e morder e se machucar uns aos outros. E daí, qual é as medidas preventivas, digamos assim? Debicar a galinha e cortar os dentes e cortar a cauda do porquinho, porque o porquinho ele vai lá e come a cauda do outro. Tá? Então, eles tiram a cauda, para ele não comer a cauda do outro. Então, tudo ali, tudo no site da Embrapa. Tudo sem anestesia, obviamente. Ali, o descarte de fêmeas. Ontem a gente até passaram por esse assunto ali. As fêmeas, elas têm uma vida útil. Qual é o objetivo delas dentro dessa criação? Produzir filhotes. No momento que a vida delas, a idade delas começa a diminuir a taxa de produção, seja de leite, seja de ovos, seja de carne, seja de filhotes, para que vai servir, né, dentro dessa indústria, uma fêmea que não produz? Vocês acham que esses produtores vão adotar essas fêmeas, né, e vão criá-las em casa? Não, né? Então, a expressão descarte é uma expressão natural dentro da medicina veterinária. O descarte dos animais. Tem algumas doenças que, quando o tratamento é muito caro, qual é
a indicação, até fazia piada com os alunos, né, que tinha algumas matérias que eles nem precisavam estudar muito, porque, afinal de contas, o tratamento era descarte, né? Então, você vai ler o material lá do professor, descarte, descarte, descarte. Então, esse aqui é um caso. A fêmea fica velha, fica uma fêmea improdutiva, descarte. Né? E tudo ali, tudo, não tem nada ali, a fonte Embrapa. Né? Está ensinando quando e quando ali, não retornarem ao cio em 15 dias, danos severos nos aprumos. Só o fato da fêmea ser assim, por exemplo, é porque daí qual é a justificativa, né? Ela vai sentir, quando ela for mais velha, ela vai sentir dor, ela vai dar problema. Ela não é perfeita, a conformação dela já é um motivo para descartar, né? Porque ela, em tese, ela vai transmitir essa característica para os outros os filhotes também, né? 2 repetições seguidas de cio, né? Ou seja, ela não emprenhou, falhou 2 vezes no cio, é motivo para descarte, né? Porque já não está gerando filhote, né? Está dando prejuízo. Enfim, né? Abortos, falsa gestação. Aqui eu coloquei esse artigo ali, tratando, é um assunto que a gente discute na bovinocultura de leite, né? Que é uma criação intensiva também. Os filhotes machos, eles não tem que ser vendidos para essa indústria, porque, afinal de contas, eles produzem fêmeas para dar leite. Né? Então, às vezes, esses machos são vendidos para corte, mas como eles não têm as raças de leite, elas servem para dar leite. Elas não crescem, não tem músculo para vender para carne, para corte. Então, não é um bom negócio, assim, pegar um terneiro desse para engordar ele, né? Para estar no campo lá para criar músculo, carne, né? Então, às vezes, vou mostrar, depois eles vendem para carne de vitelo, que é essa carne de terneiros jovens aí. Mas muitos deles, que é os dados que tem ali, ó, os produtores, descartam os filhotes. Então, olha os dados desse artigo. Ó. 50% dos produtores não mata. Cria, vende ou doa. 35% mata todos ao nascimento. Vê que é macho, já mata. E 14% mata alguns, né, o excedente. Ou daí depois vende, ou engorda lá uns dias. Né, e ali mostrou o transporte, enfim, né, um pouco essa questão dos maus tratos. Aqui as várias doenças, né, nem vou ler todas para vocês, mas só para ilustrar ali a quantidade de doenças que são chamadas doenças da produção. Aquela ali eu botei só para ilustrar uma doença que provoca ascite nos frangos, né, eles ficam bem clássica essa doença, justamente pelo crescimento rápido. Então, o coração deles cresce muito rápido, cria uma doença cardíaca ali, que vai gerar todo um quadro circulatório, e, enfim, os frangos vão morrer rápido. Né? E a causa claro que quando a gente aprende isso em aula de veterinária, é por conta do prejuízo que isso vai causar. Ninguém está preocupado com o sofrimento do frango. Em nenhum momento isso aí é discutido. Tanto é que quando o veterinário está investigando essas doenças, como é que trabalha com aves, como é que ele faz? Ele vai lá nesse galpão, pega ali uma amostragem, sei lá, 10% daquele aviário, vamos pensar, pega ali 20 frangos e leva para um laboratório de patologia. Eles vão ser sacrificados para ele estudar o que está acontecendo. Ele trata o plantel ali. Ele não está preocupado com os indivíduos ali. Né? São todos números, não tem nenhum tipo de relação ali emocional, digamos assim, né, com preocupação com o indivíduo. Outra questão que já foi comentado aqui, né, eu aproveitei e botei aqui no gancho, que está dentro desse contexto aí da criação industrial, são as doenças emergentes. Né? Não há dúvida nenhuma, assim como é um problema a fauna silvestre, né, provocar doenças, a criação industrial também gera vírus, né, novos, patógenos novos, né, porque várias dessas doenças novas que surgiram nos últimos tempos foram criadas, porque como são linhagens, são reproduzidas muito rápido, isso predispõe ao aparecimento, a mutações genéticas nos vírus e nas bactérias. Né? Então, é um ambiente propício aí para doenças emergentes, além da questão do uso de antibióticos, né, que é bastante discutido, talvez vocês já tenham lido, né, como é usado meio que abusivamente o antibiótico dentro dessa indústria. Muitos resíduos de antibióticos ficam na carne, no leite, nos ovos, nos próprios dejetos, né? Isso vai impactar na nossa saúde também. Então, tem uma preocupação muito grande em relação aí a essas doenças e futuras aí.
Distúrbios de comportamento, que já falei, né? Canibalismo, né? A questão dos frangos, né? Os suínos e os frangos realmente sofrem muito com isso, né? Assim, é impactante, né? O quanto eles sofrem, porque realmente não tem como imaginar, né? Esse indivíduo. Eu use o exemplo que eu falei para vocês: peguem o cachorro de vocês ou o gato, imaginem eles vivendo dentro de uma caixa de transporte a vida toda, mesmo que seja uma vida breve, né? Alguns meses de vida, né? Não tem como imaginar isso. Eu acho assim, talvez no futuro, né, a gente olhe para trás, as gerações futuras olhem para trás e não acreditem, né, no que a gente conseguiu fazer, assim. Aqui as lesões de patas que eu mostrei para vocês, os frangos, né? Aqui, isso aqui é bem claro. Se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão observar agora no verão, que às vezes aparece na mídia isso aqui. Falta luz numa região, aqui em Santa Catarina tem bastante, né, criação, ou então, geralmente quando falta luz, não funcionam os ventiladores, tá, desses galpões, ou então pode faltar água, pode faltar ração, algum motivo, morrem milhares de frangos numa tarde. E daí, quando sai a notícia na televisão, o que a televisão fala? Do prejuízo, né? Eles não falam do prejuízo econômico, ninguém fala do sofrimento dos frangos ou dos suínos. Quando deu as enchentes, agora vocês viram as cenas, né, das pocilgas, os suínos tudo morrendo afogado ali. Eu não vi ninguém falar assim, de preocupação com o sofrimento dos suínos. Sempre falava do prejuízo econômico que aquele setor ia ter, daquela cidade, que às vezes tem cidades vocacionadas, né, que trabalham só com aquilo ali, acaba tendo ali uma fatia importante ali da renda, né, do município. Aqui, ó, só para ilustrar o confinamento, né, para quem nunca tinha visto, presenciado ali, né, às vezes varia um pouco mais, um pouquinho menos, mas via de regra, né, a superlotação, ela faz parte do modelo de criação industrial, né? Ter vários animais num espaço reduzido, para maximizar aí o lucro, né, o resultado. Então, tem vários modelos, né, uns mais maior de grandes empresas, né, outros de produtores menores, né, mas o fato é que o modelo que foi importado, né, lá nos anos 70, ele segue persistindo, apesar de algumas críticas, mas bem poucas, na verdade, né. Aqui, de novo, para ilustrar, aqui as gaiolas de bateria, aqueles ali são frangos de corte, são aqueles que o pessoal come lá, né, da perdigão e tal. Esses daqui são galinhas poedeiras, essas aqui são linhagens diferentes, né? São coisas, não são raças, né? Mas são linhagens diferentes. E muita gente desconhece, quem come ovo, muita gente desconhece que elas vivem nessas gaiolas aí, ó. É surreal, assim, né? Não dá para imaginar, né, que os animais vivam dentro de ao vivo, pessoal. Isso é bem pior do que a gente vendo nas fotos. A gente vendo nas fotos, a gente não consegue ter ideia, né, da realidade. Só que o mais incrível, né, eu vou dar esse testemunho para vocês, porque eu já vivenciei isso, né? Quando a gente está lá dentro do contexto, se eu for mostrar isso aqui para um criador ou para boa parte de alunos de veterinária que são do setor, vivem essa realidade, eles não vão ver isso aqui como um problema. Eles vão dizer, pô, mas isso aqui, meu pai fazia isso, meu avô fazia, todo mundo fazia isso, meus vizinhos, tudo. Qual é o problema? Você consegue entender? Aquilo que a gente estava falando de manhã, né, dos maus tratos, de percepção de maus tratos. Muita gente lá dentro do judiciário mesmo entende só maus tratos, aquele lá de pegar o pau e bater na cabeça e tal. Então aqui, o judiciário talvez entendesse, né, com raras exceções de algumas ações que foram discutidas, que aqui não tem o dolo de causar a lesão aos tratos, nem aqui, nem no porco, não tem essa intenção. Mas, enfim, é tudo uma questão de percepção. Né? Se o veterinário for fazer um laudo aqui, ele vai conseguir identificar lesões, vai identificar sofrimento, ele é só pegar um protocolo de aplicação, vai caracterizar maus tratos. Mas, às vezes, lá no judiciário, como foi falar de manhã, ele vai pesar ali questão econômica, geração de emprego, tudo isso a gente lê nas decisões judiciais, né? Geração de emprego, o fato de ter normativas do Embrapa, do Ministério, normas de bem-estar e tal. Ele vai dizer lá que está tudo tá se encaixando ali nas normas, né? E não vai caracterizar ali os maus tratos. A não ser que o cara tenha abandonado a granja, deixado os animais sem alimentação e tal, talvez consiga caracterizar ali.
Aqui é um caso que esse aqui é meio forte, para quem não sabia essa realidade aqui, né? E é realidade, pessoal, não acho que isso aqui é mentira, tá? Com raras exceções, onde já se estuda ali alguns métodos diferentes, identificar o sexo, precocemente o sexo dos pintos, tá? Na indústria de frangos de ovos, né, para produção de ovos, assim como lá na vaca de leite, não interessa o macho, nessa indústria de galinhas poedeiras não interessa o pinto macho, porque ele não põe ovos. Então, esse pinto, essa indústria não tem interesse em ficar com ele. Só que quando tem uma população de animais, nasce metade, metade. Né? Isso a gente aprende lá na genética. Metade vai nascer macho e metade vai nascer fêmea. E esses tantos de pintos machos, essa indústria descarta. E não pensem que ela vai doar para associações de proteção animal, ou que cada funcionário vai pegar um desses pintinhos, porque são milhares. Não tem como dar conta desses. Esse é outro problema dessa indústria, né? Ela reproduz aos milhares. Então, esses pintos são descartados, eles vão servir para fazer ração, para fazer adubo, qualquer outra coisa que precise de proteína animal. Então, ou eles são descartados numa trituradora, como é a imagem de lá, né? Vivos, ou são colocados em sacos e são asfixiados. Fecha, o funcionário vai lá, fecha o saco e eles morrem asfixiados. Tá? Então, não tem... já existe, né, pesquisas para identificar o sexo desse pinto no ovo. Então, já não deixaria ele nascer, por exemplo. Tá? É uma alternativa que essa indústria está vendo, porque ela reconhece que isso aqui é uma barbaridade. Né? A própria indústria sabe que isso aqui é um absurdo. Eu fico imaginando a pessoa que trabalha fazendo isso. Né? Com certeza não deve ser muito sadia, né? A mente, né? Muito certo. Aqui, para ilustrar aqui o confinamento, né? Daquilo que eu falei, da superlotação, do ambiente artificial, né? Calor, eventualmente falta de água, piso, muitos animais sofrem por pisar no concreto, pisar em grades de ferro, né? Piso úmido, muitos problemas de casco, muito problema de casco, né? De podridão de casco, uma doença que a gente trata. As porcas, as matrizes, né? As células parideiras, problema grave também, tem bastante discussão, mas continua sendo um problema, né? Elas vivem dentro acho que a Paula talvez tenha falado sobre isso, né? Elas vivem dentro dessas gaiolas aqui. Isso aqui é outro absurdo, né? Não tem justificativa para isso. Porque mesmo para quem acredita nisso aqui, tem método alternativo, dá para criar diferente. Esse aqui é um grande ponto. Mesmo que eu aceitasse o consumo de animais, eu poderia criar diferente. Não precisava criar dessa forma. Mas tem toda uma resistência, né? Tem, enfim, fatores aí econômicos, culturais que fazem, né, o produtor seguir com esses modelos ainda. Né? Aqui eu botei alguns dados, né, das improdutivas de descarte, mastites, né, o problema das vacas de leite. 30% a 40% dessas vacas têm mastites. Vocês imaginem com os tetos inflamados, num rebanho de 100 vacas, 30, 40 têm as tetas inflamadas e elas seguem produzindo leite, né, dia após dia. É um problema crônico, aí. Doenças dos cascos, partos, problema de parto, enfim, o estresse térmico, ele sofre muito com calor, principalmente. Aqui as castrações, né, eu já falei para vocês, é de praxe sem anestesia. Porque, veja, um sistema que não quer gastar, não teria lógica, por exemplo, castrar 200, 300, 400 terneiros num dia, ovinos machos, e anestesiá-los individualmente. Né? Vocês entendem que seria caro para o produtor, que vende uma ovelha, uma vaca ali a um preço baixo, não valia a pena para ele fazer isso. Então, obviamente, eles são castrados sem anestesia. E os alunos acham isso tudo normal. Tá? Agora, eu duvido, provavelmente vai ser maus tratos se eu resolver castrar meu cachorro sem anestesia. Né? Óbvio que vai ser maus tratos, porque qualquer pessoa... Como a gente trouxe o cachorro para dentro de casa e o gato, a gente já tem mais empatia com eles, né? A gente consegue se identificar com eles. Agora, esses animais de fazenda, ainda não. Cavalo vive um meio termo, né? Conforme o ambiente que ele vive. Se ele vive no ambiente de hípica, ele já tem ali alguns benefícios, né? Alguns direitos, assim. Agora, se ele vive lá no campo, tal, ele já cai meio na vala comum. Assim. Aqui, só para ilustrar como as matérias que falam de bem-estar trazem
o confinamento, né? O confinamento é um fenômeno que vem surgindo com cada vez mais força, né? Todas as áreas aí. Tem pouca resistência, na verdade, o confinamento, né? E daí, quando se fala em bem-estar, ali não sei se dá para ver, mas tem os ventiladores ali, né? Daí o pessoal fala em sombra, acho que na outra reportagem fala ali, ó. Ou seja, se tu proporcionar sombra, um ventinho e uma cama que não seja podre, assim, de fezes e urina, já tá legal, né? Você tá pensando em bem-estar, assim, né? Então vejam a que nível a gente chegou, né? Se tu conseguir proporcionar um pouco de mínimo de condições, já está garantindo bem-estar para o animal, né? Na prática, a tendência é ele não voltar mais para aquele modelo que a minha avó criava lá, porque não dá lucro, né? Aquilo lá não dá lucro. Então tem que ser nesse modelo aqui. E isso serve também para gado de corte. Aqui no Brasil, alguns estados já têm mais esse modelo, mas se vocês forem nos Estados Unidos, isso aqui é a regra. Tá? Eles criam um lugar confinado, alimentam à base de ração, e daí por isso aquela lógica, né, de grandes fazendas plantando soja, milho e desmatamento para essas monoculturas para vender ração para esses países, né, que criam gado confinado. Então, quando a gente pensa, tem gente que inocentemente, né, eu me lembro, isso foi falado numa escola, uma amiga minha que trouxe, o professor falando para os alunos, crianças, adolescentes, que o confinamento era uma solução para o desmatamento, né, porque daí não usaria as pastagens, né, mas eles têm que plantar soja e milho, né, então vai desmatar e fazer grandes plantações de monocultura igual, né, então é ilusório. Aqui as mastites, doenças, né, dos tetos, a genética fez com que as vacas, assim como os frangos cresceram rápido e as galinhas produzem muito mais ovos do que antigamente, as vacas também, né, produziam lá 5, 6 litros de leite por dia e hoje produzem 30, 40, 100 litros, tem vaca que produz 100 litros de leite por dia. Então, obviamente que esse crescimento das mamas em 30, 40 anos aí vai ter consequências, né? Imagine se a gente agora aqui começasse a fazer melhorias, né, genéticas e eu passasse o meu esqueleto, que é uma herança genética minha, tendo que carregar 150 quilos de músculos aqui, né? Obviamente que isso aí geraria algum impacto, né, na minha saúde. Né? Dá para a gente fazer esse... Aqui, só para ilustrar aí a produção leiteira, como aumentou, né, nessas décadas que eu comentei, óbvio que isso vai ter impacto aí na saúde dos animais. Só que isso raramente é discutido, né? A gente sempre vê o lado positivo, mostra na mídia a produção leiteira, o aumento da lucratividade, né? Aqui a questão das doenças dos cascos. Tudo isso que eu estou falando aqui são doenças que o veterinário se ocupa em estudar. Porque ele sabe o que vai acontecer. Se for trabalhar com o rebanho, com essas espécies, essas doenças vão estar lá. Elas vão acontecer por conta do modelo de criação. Né? Então, é que nem eu falei no início. Né? Algumas raças de cães, a gente sabe que vai tratar certas doenças, porque a gente criou o problema. Tá? Então, já espera ali, já aprende como tratar. Né? Aqui os confinamentos dos terneiros, né, que às vezes eles criam para vitelo, né, para vender essa carne aqui, tem gente que gosta de consumir esses terneiros jovens, aí, né, os machos. E daí tem essas casinhas, né? Isso aqui é uma piada, né? Eles criam esses terneiros nessas casinhas. E às vezes fica no sol ali. Né? Imagina aquela ali, tem uma que telhada é de zinco ali, e fica no sol, o terneiro fica ali. Ele recebe, daí ele é tirado da mãe e recebe o leite num baldinho, né? Depois ele começa já a comer ração e pastar ali o verdinho que está ali do lado. Então são criados nesse... Ali tem aquele ali, ó, malhadinho, lá dá para ver que ele está no... Ali, está no sol, ali, de telhado de zinco, acho que eu tirei essa foto numa propriedade. Enfim, o transporte é um problema grave de bem-estar, né? Porque sofre horrores do transporte. Sem contar, eu botei ali os acidentes, né? Os acidentes é o plus. Né? Porque o transporte, por si só, já é estressante. Vocês imaginam o seguinte, ó, tu viveu lá, viveu aquela vida que já era ruim, né? Dentro do galpão. Daí um dia vem um cara, te pega pelos cabelos, assim, né? Pelas asas, pelos braços, te enfia dentro de uma gaiola e te bota num caminhão. Daí tu vai viajar horas. Tu nem sabe o que é, né? Óbvio que tu tá assim, se eu suponho, né, que para eles é uma ameaça de morte, né? A todo momento ali, como são espécies que têm comportamento de presa, para eles aquilo ali já, né, é o estresse máximo, assim, porque eles nunca tiveram, não é que nem um cavalo de equitação,
que desde cedo foi acostumado a entrar no caminhão, aprendeu. E mesmo assim, se tu pega e mede o cortisol de um cavalo que vai toda semana competir, ele sempre se estressa. Não tem dizer, o cavalo se acostuma. Não. Para ele, o evento da prova de equitação é sempre um estresse. O cortisol dele vai estar sempre lá em cima. Só que o sofrimento dele vai ser menor do que esse frango aqui, que foi colocado naquela caixa ali, né? O suíno, por exemplo. Né? Vai passar o calor, enfim. E se bobear, o caminhão ainda capota. Né? Vou dar uma pincelada aqui só para dar o gancho, porque é uma coisa que o pessoal está engajado aqui, né? Eu também já fiz parte, especialmente desse caso lá de Santos. E os laudos veterinários são óbvios aqui na constatação de maus tratos, né? Do transporte marítimo aqui do gado, né? Que tem que viajar, às vezes, quilômetros, dias e dias de estrada, para depois ser embarcado num rio ainda. Então, aqui chega a ser absurdo, né? Chega a ser surreal essa situação. Aqui uma parte do laudo da veterinária que fez, né? Que esteve no local, lá visitou o navio, né? Nada. E depois um manifesto do grupo ético, um professor que é expoente em bem-estar animal aqui, que trabalha no setor agro, ele não é vegano, não é nada, ele só trabalha com bem-estar. E ele afirma aqui, né, não tem nada que justifique essas viagens, né, o transporte marítimo ali. É óbvio que os animais ali vão sofrer, né, aquele ambiente ali porque não tem regulamentação nenhuma, né? É uma terra de ninguém aquilo ali. O navio vai para alto mar, vira lagos internacionais, né, não tem fiscalização, não tem nada. 10 mil, 20 mil animais dentro do navio, um veterinário para fazer de conta que tem um veterinário lá dentro, né? Então, vocês imaginem a tortura que deve ser. O abate, rapidamente, que vou falar um pouquinho do abate, tem regras, né, que normatizam o abate humanitário desde 2000, agora em 2019, se não me engano, deu uma atualizada, digamos assim, nessa normativa. Mas tem vários problemas, né? Dá para a gente ficar lá uma manhã inteira só sobre abate humanitário, né? E todos os problemas que ele tem, né? E já adianto para vocês, assim, que é impossível o animal não sofrer. Por melhor que seja feito o abate, né? Ele já vai sofrer no transporte. Já começa aí, né? No momento que ele sai da fazenda e é embarcado no caminhão, já começa a sofrer. Daí lá dentro, por melhor que seja o manejo, ele vai estar exposto a uma série de condições que vai expor ele a situações de medo, de ansiedade, e é óbvio que ele vai sofrer violência, não pensem que não. Vou mostrar para vocês ali também, o que a gente sabe que é óbvio, mas precisa, às vezes, né, algumas autoridades falar que esses funcionários que trabalham nessa indústria, eles ficam dessensibilizados, e eles tratam sem gentileza, digamos assim, né, esses animais são violentos. Existe uma violência dentro desse cenário ali, né? Um abatedor ele já é uma violência por si só, né? Então tem toda uma psicologia ali envolvida ali nesse contexto. E daí, para piorar, a gente tem os abates religiosos, né? Que nem vão cumprir essas normas do abate humanitário, né? Que eles não podem cumprir isso porque faz parte lá da religião, né? Que é o abate halal e o kosher ali. E daí por isso tem essa justificativa do mercado, né? Que exporta esse gado vivo lá para ser abatido lá nesses países e tal. Sem contar o fato que esses animais, a vida deles está sendo abreviada, né? Obviamente. Né? Então, a nossa cultura que ocidental não admitiria, né? A gente criar ali os beagle, por exemplo, um cachorro, sei lá, qualquer cachorro, qualquer animal mais próximo a gente para consumo. Né? Então, de novo, é toda uma construção aí. E é bem... Só para completar essa parte, uma coisa que me interessou muito na época para estudar, os animais, teve uma época que saíram várias reportagens sobre o cheiro da morte. Quando um organismo vivo morre, assim, as nossas células começam a produzir feromônios, putrescina, necrosina, tem uns nomes, proteínas, assim, que tem um cheiro característico. Então, o que eu comecei a afirmar? É impossível um animal desses, por todo o mecanismo genético, toda a seleção genética que eles sofreram ao longo de milhares de anos, é impossível que um animal que seja preso ou predador, mas no caso da presa, ele entre naquele ambiente ali e não saiba que lá na frente está acontecendo um evento, ele até não tem, cuidado para não botar palavras na minha boca, né? Ele não tem a noção abstrata que a gente tem de morte, né? Que é todo um conceito humano, construído, tal, morte,
vida após enfim, a gente tem toda uma outra, mas eles muito provavelmente sabem que pelos feromônios que eles estão sentindo, em vez de ir para lá, eles tinham que ir para lá, né? Porque eles são presas. Então, se eu sinto, o ser humano perdeu essa capacidade, né? No passado, o ser humano tinha essa capacidade, mas a gente perdeu essa capacidade de sentir. Olha só, se tem um cadáver lá e eu sou uma presa, para que lado eu tenho que ir? Para lá, né? Agora, se eu sou um predador e eu sinto cheiro de sangue, para que lado vocês acham que eu tenho que ir? Para lá, né? Do lado do sangue. Isso é um mecanismo natural. A Paula pode explicar isso para a gente, né? Agora, esses animais ali, eles não têm escapatória. Vai vir um cara dando choque nele, os outros vão tocando, e ele tem que ir para lá. Ele sabe que para lá é ruim para lá, mas ele vai ter que ir. Então, assim, é difícil de falar que o animal não vai sofrer no abate, né? Eu vou discordar humildemente de quem diga o contrário. A mão de obra, a gente já falou, né? Cada vez mais mecanizada, obviamente que é fácil aqui da gente perceber, tem muita gente já escreveu sobre isso, que daquilo que eu falei, né? As pessoas ficam dessensibilizadas com o manejo desses animais, tem toda uma questão cultural, né? Se eu chegar, só para você, vou dar um exemplo bem prático. Na faculdade, os alunos faziam piada comigo, meu nome comigo. Eu dava aula de bem-estar. E daí tem algumas práticas de bem-estar, né? De, em vez de tocar o animal com choque ou paulada, tu vai lá com uma bandeirinha, vai com chocalho, né? Para não usar violência. E daí, por conta disso, os alunos faziam piada, né? Porque os alunos querem ser machos, né? Eles querem usar grito, usar paulada, usar cachorro, né? Então, não vou dizer que não tenham pessoas boas, assim, gentis, né? E não interpretem mal, pessoal. Olha só, isso aqui é muito importante. Vou fazer um parênteses aqui para não ficar nenhuma dúvida. Eu não estou em nenhum momento afirmando que essas pessoas que trabalham com esse setor, eu não quero que elas se sintam desrespeitadas. Eu não estou afirmando que essas pessoas são más. Tá? Eu tenho amigos que trabalham, tenho compadres, praticamente irmãos que trabalham nesse setor. Isso é uma construção cultural. Eu mesmo trabalhei anos, né, com cavalos de esporte. Então, assim, mas às vezes a pessoa não consegue enxergar que aquilo que ela faz, né, é uma coisa que maltrata os animais. Mas ela não enxerga que maus tratos. Então, cuidado para não pensar que todas as pessoas que trabalham nesse setor são pessoas más. Não, isso não é assim. Né? São pessoas que, por questões culturais, socioeconômicas e tal, não enxergaram ainda dessa forma, né, como a gente enxerga. Mas, claro, assim como em qualquer setor da sociedade, assim como tem advogado mal, juiz mal, médico mal, tem tratador de animais mal, né? E maltrata intencionalmente, né? Dolosamente os animais. Tá? Então, e daí aqui, essa publicação foi muito interessante, né? Tem um livro lá fugiu o nome ali, o Harari, né? Que vai discutir, trouxe essa polêmica, né? Eu achei bem legal, que ele botou trouxe para o mundo essa discussão desses animais que são invisíveis, tá? Nessa discussão dos maus tratos. Então, achei muito legal quando a sociedade pôde discutir isso. Né? Não sei lá o quanto isso impacta, talvez, mas provavelmente algumas pessoas se sensibilizaram aí. Né? Porque é interessante que a grande mídia toque nessas questões. Porque senão a gente, claro, é importante o nosso trabalho aqui, né? É legal, mas o quanto isso tem repercussão, né? Então, quando a grande mídia traz esse assunto, porra, isso aí é fantástico. Né? Isso aí tem um valor, né, inestimável. Assim. Aqui, só para ilustrar, né, todas essas perguntas que eu já fiz aqui para vocês, né? Muito se discute, o que é crueldade, o que é sofrimento necessário. Essa é boa, né? O que é necessário? Talvez em situações extremas, que tem estado de necessidade, legítima defesa, né? Nossa, umas questões assim. Agora, fora isso, geralmente vai ser sofrimento desnecessário. Teria provavelmente aí uma alternativa, né, para a gente discutir. Aqui já foi mencionado que hoje de manhã, só botei aqui para depois o pessoal ler no material ali, a resolução do Conselho de Veterinário, que vai tratar ali dos maus tratos. Achei bem legal, ajudou muito aí os operadores de direito, né, por toda essa discussão, né, que existe, maus tratos, tipo penal aberto, e aí fica todos os juristas, né, ficam desclassificando decisões de primeiro grau quando vai para o Tribunal Superior, né, desclassifica lá a decisão, enfim. Então, essa ajuda muito aí nos operadores do direito.
Aqui, deixa eu dar uma passada, que eu vou falar um pouquinho do meio ambiente, então já nos encaminhamos finalmente, porque realmente eu queria trazer para vocês, né, a parte assim que eu acho que impacta bastante, né, até para a gente transmitir isso para as pessoas, é a questão do tratamento que os animais recebem. Mas como aqui a proposta era discutir as questões climáticas, é importante trazer e mostrar que essa indústria impacta, sim, o meio ambiente, e esse custo ambiental raramente é discutido, ou é imposto essa indústria. Tá? A carne, o ovo continua sendo barato porque eles não pagam por esse custo. Então, inclusive o custo social aí dos empregados, né, que são mal pagos e tal. Então, aqui até peguei um recorte do Morato aqui no trabalho. Não vou ler, né, todos os trechos aqui, mas só para falar que existe, né, quando a gente estuda essa ética animal aí, e essa indústria, essa lógica mercantil. Né? O ser humano, ao longo dessas últimas décadas, desde lá do início da domesticação e da agricultura, ele fez essa separação, ele começou a tratar a natureza, quando vocês estudam direito ambiental e com a Letícia, tratar como se fosse um recurso inesgotável. Ele botou os animais como uma coisa, né, botou aí junto, dentro desse pacote aí. Né? Então, a gente só vai poder mudar esse tratamento quando a gente mudar essa lógica, né? Que não dá para se aceitar tudo bem que a gente viva no capitalismo, mas não a qualquer custo, ao custo do sofrimento dos animais e a poluição desenfreada do meio ambiente, enfim, né? Acho que isso aí é bem importante. Né? Então, aqui, só para trazer alguns autores aí, eu fiz algumas marcações, só para ler os trechinhos, né? O impacto ambiental causado pela criação industrial é um fenômeno confirmado pela ONU, ou seja, não é uma invenção, sabe, dos malucos lá, os hippies, né? Uma vez eu ouvi do professor de direito ambiental, né? Os xiita ambientalista. Né? Não, isso é uma discussão urgente que a gente tem que fazer. A pecuária industrial, ela é responsável, sim, pelos impactos no meio ambiente. A gente está, como a gente já falou aqui, diante, né, dessa emergência climática, né? E a gente tem que tratar sobre isso e não empurrar para baixo do tapete. Né? Aqui só para ilustrar, ó, e tem uns dados ali, depois vocês vão ler ali os slides, vocês vão ver a quantidade, é só para vocês imaginarem. Lá em casa, 3 cachorros já dão uma quantidade de fezes enorme, né, e urina. Quem tem mais cachorro em casa sabe. Agora imaginem ali um plantel, 10, 2 mil, 3 mil animais, quantidade de fezes e urina diária produzida. Tem alguns dados aqui, ó, do tamanho de... Daí, além disso, o gasto de água para fazer a limpeza disso, de todo esse processo, né? Imagine lá uma indústria que nem aquela de aviários, que os frangos entram ali, daí tem que tirar as penas, tirar as vísceras, né? O abatedouro, daí limpar a carcaça, todo aquele processo, isso aí tudo consome água para fazer isso. E daí aquela água vai tudo para os dejetos para algum lugar. Né? Tudo isso, vocês veem isso aí ser discutido na mídia ali, né? Sobre isso. Então, rapidamente aqui, tinha um dado bem interessante. Aqui em Santa Catarina, ó, e eu peguei esses dados porque Santa Catarina é um dos estados que mais produz suínos e aves. Né? É um polo de criação industrial. Então, a gente tem que saber disso para trazer esse debate para dentro das faculdades. 25 vezes mais dejetos do que uma pessoa, por exemplo. Né? Ali fala de 95% das fontes superficiais de água estão contaminadas por coliformes aqui em Santa Catarina. Não sei se você já sabe. A água do gasto e procedimento de abate equivale ao gasto anual de uma cidade de 3 milhões de habitantes. Consumo de água. Até trouxe um dado aqui, né, todo mundo aqui já ouviu, né, daquele cálculo virtual de consumo de água. Né? Eu lembro que quando eu comecei a trazer isso aí para dentro da veterinária, os alunos não entendiam muito bem, né? Eles estavam, como é que vai consumir 15 mil litros, 10 mil litros de água para fazer um hambúrguer, por exemplo, 1 quilo de carne? A pessoa comum, ela não consegue entender que não é só a água que a vaca bebe. Só a quantidade que a vaca bebe já é um monte, né? Porque a vaca bebe 50, 80 litros de água por dia. Mas só isso já seria... Mas não, tem a água de plantar o pasto, de plantar ração, de fazer não sei o quê, depois todo o processamento lá no abate. Então, o consumo, por isso que a gente chega a um valor de 15 mil litros de água para 1 quilo de carne, né? Então, ninguém enxerga isso. As pessoas ficam economizando a água da torneira e daí vai lá e come 1 quilo de carne. Quer dizer,
não teve lógica nenhuma nesse raciocínio dela, né? Por quê? Porque elas desconhecem isso. Isso é falta de informação, né? Desmatamento, efeito estufa também, que não é novidade para vocês, né? As queimadas, mas além da quantidade de pastagens, que impacta realmente no desmatamento, é importante, como eu falei antes, a questão da monocultura, plantio de soja e milho, para fazer ração, para dar para o porco, para o frango, para o gado. Né? Então, impacta muito essa produção de grãos para dar de ração, ou principalmente para vender para outros países, né? Porque o Brasil é um grande produtor e exportador. Né? Então, tudo isso vai impactar no meio ambiente, né? Vai gerar as queimadas, vai ter essas consequências aí na camada de ozônio, enfim, né? Aqui tem cidades, né, que sofrem com as poluições, botei alguns dados de chuva tóxica, chuva ácida, enfim. Né? E aqui dados bem impactantes, assim, né? Dados bem, assim, que chegam a impressionar, né? Quando a gente olha. Deixa eu ver se eu consigo já me encaminhar para o final aqui, né? Só para finalizar, então, que eu já ganhei o sinal vermelho, amarelo, já quase vermelho, e da Letícia, que era a última questão que eu queria propor para vocês, que eu comecei a pesquisar isso na internet, na verdade. Né? Meio que como uma esperança, né? E tentando achar ali quase como uma dissonância cognitiva, assim, tentando achar uma coisa que corroborasse a minha tese. Ali, né? E pensando que eu acredito que no futuro, que talvez não seja tão recente, né? Talvez aqui uns 50, 100 anos, tomara que eu esteja errado, né? E seja mais recente, a pecuária vai se tornar inviável. Seja economicamente, ou por questões sanitárias, ou por questões ambientais, talvez por último, né, por questões morais, assim, que eu acho que não vai ser a primeira, né, mas que bom que fosse. Mas eu acho, e daí, por que eu penso isso? Né? Porque a gente começa a observar movimentos, a gente tem que começar a olhar de fora, né? E a gente começa a observar alternativas sendo criadas, né? Talvez muitos de vocês já devem consumir aqui esses produtos, né, feitos de plantas. Aqui em Santa Catarina agora já vai ter, né, tem um polo que inclusive é da JBS, né, que não são bobos, né, já estão enxergando lá na frente, produção de carne em laboratório, vários países, né, vários empreendedores, aqueles caras que sacam de negócio, já estão investindo nisso, porque sabem que no futuro, né, provavelmente vai dar lucro, né? Então, a gente começa a enxergar já o crescimento aqui em Santa Catarina, por exemplo, até em Porto Alegre mesmo, que é o pessoal da terra do churrasco e tal, tem muito restaurante, né, vegetariano e lancherias, com lanches veganos e tal. Então, houve um crescimento dessa, se a gente comparar com 20 anos atrás, né, tinha muito menos, né, praticamente nada. Aqui eu fiz essa piadinha do exterminador da pecuária, porque parece incrível, né, que o cara que tanto falava de proteína e não sei o que, aparece num documentário falando que não precisa comer carne para ser forte, musculoso, né, pode comer proteína vegetal. Né? Então, é uma coisa, é um fenômeno que a gente tem que observar, né, assim, da mídia, da cultura, né? Afinal de contas, é um fenômeno pop aí, né, o Schwarzenegger. As doenças emergentes talvez sejam uma pressão também, né, a questão da pandemia. Todo mundo sabe que essa pandemia não foi a primeira e não vai ser a única, né? A gente vai ter outros problemas. A questão dos antibióticos, né, tudo isso é fruto aí desse modelo de criação, né? A questão do comportamento, que eu já falei, né, vários. Até na China, ali, ó, China começa a perceber redução do consumo de carne e consumo, né, de outros. Que daí no consumo de carne, esse é o assunto para outra palestra, mas tem várias questões envolvidas. A questão cultural, agora mesmo eu fico conversando com a Elisa, né, os homens acham que tem que comer carne para ser mais macho, né, tem aquele livro Política Sexual da Carne, né, você deve conhecer, bem legal também. Então tem vários fatores envolvidos, né, algumas regiões mais que outras, mas o fato é que a gente já percebe esse movimento, né, de vários jovens já sendo veganos, vegetarianos, enfim. E daí tem outro problema que talvez não apareça tão certo na mídia, que é os problemas dessa indústria, crise do setor. Comecem a prestar atenção sobre isso. Eu tenho amigos que criam gado de leite e o leite já não dá mais dinheiro vender leite. O produtor de frango passa trabalho, ele não é um cara que ganha dinheiro, ele trabalha para pagar as contas, né? Ele virou escravo dessa indústria. Então essa indústria ela tem um grave problema de concentração de renda, né? de exploração de mão de obra, problemas de corrupção, problemas, se a gente vai investigar a fundo, a gente vai ver problemas de lavagem de dinheiro, né? Não estou dizendo que é geral, né? Mas tem problemas aqui.
né, que podem ser mais pesquisados, digamos assim. Então, assim, por vários motivos, né, eu fico pensando que a crise da pecuária, produtores querem redução de ICMS, né, estão sempre pedindo subsídios do Estado, né, subsídios para continuar produzindo e tal. Então, aqui também, produtores de leite com problemas e tal. Esse relatório, que é uma empresa autônoma, né, ele afirma que em 2030, né, tem alguns dados aqui, já haveria aqui uma grande, praticamente 50% da redução aí da indústria da pecuária estaria falida. Eu acho meio otimista, eu acho que 2030 está cedo ainda, mas acho que isso vai acontecer mesmo, né, com esse desenvolvimento das proteínas aí alternativas, né. Enfim, aqui a questão da água de novo, né, e daí para concluir, então, por tudo isso que eu comentei com vocês aqui, a questão do sofrimento, a questão dos impactos ambientais, concentração de renda, a questão da saúde, né, vários motivos, né, acho que a gente pode esperar no futuro, talvez não tão recente, não como 2030, mas talvez 2050, que a pecuária, no mínimo, ela perca esse status que ela tem hoje. Tá? Que hoje, quando se fala em pecuária, o setor agro, o setor forte, a gente falou de manhã, né, a bancada ruralista, é um setor forte na economia do Brasil e do mundo. Eu acho que, no mínimo, lá em 2030, 2050, ela vai perder, pelo menos, esse status aí de grande e poderosa, né? Por tudo isso que a gente já falou. Né? E daí, por fim, deixo essas duas dicas aí para vocês darem uma esbilhotada lá na internet, tem na Amazon, né? Aquele livro vai falar do status jurídico dos animais, foi resultado de um trabalho que a gente pesquisa. E esse aqui é um livro infantil. Os dois, esse aqui é de graça, está gratuito, para quem quiser dar de presente para os filhos, os amigos, enfim. E lá custa R$15, eu acho, que o dinheiro vai para uma ONG, né, de proteção animal, enfim. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que tenham gostado. Né? Se tiver alguma pergunta, fico à disposição. E senão a Letícia me mata. E tomara, né? Tomara que eu tenha algum tipo de previsão, assim, né? Observando esses movimentos, assim, a gente vê, pode ser que aconteça isso, no mínimo, que ela perca o status de grande poderosa na pecuária. Primeiro, né, agradecer muito o Renato pela parceria, de ter aceito o convite de participar. Já participou várias outras vezes, né, das atividades que nós organizamos aqui, lá em Porto Alegre, com a professora Fernanda Medeiros, né. É sempre bom, né, assim, não dizendo que é bom, mas fosse para a gente. O tema é bom, né? Bom trazer, né, esse assunto aí, que tem essa dupla formação em Direito e na veterinária, para a gente realmente ver, né, como as coisas acontecem e como é difícil lidar com essas questões. Renato, eu te agradeço muito, muito, muito pela tua participação. Eu estou falando para cá para olhar para a câmera, né, o pessoal que está online, de costas para vocês, mas é só para avisar que a professora Fernanda Medeiros ela não vai, infelizmente, né, poder participar, enfim. E eu queria agradecer a presença de todos, ter que dar por encerrado nossa sexta edição, né, do curso de verão. Como eu expliquei no início, são 6 anos, né, que a gente realiza essa atividade. A edição desse ano ela foi um pouco diferente, né, porque a gente tentou fazer esse formato híbrido, mas vocês viram assim que, apesar dos recursos aqui no auditório, ainda é um pouco limitado, né, a questão do ar-condicionado que não está funcionando, da câmera hoje que deu problema, então por isso, né, o pessoal que está acompanhando online ficou um pouco diferente, né, do formato de ontem, mas é o que a gente tenta fazer com os recursos disponíveis. Então, agradeço muitíssimo a presença, principalmente quem ficou aqui, né, passando calor em conjunto, né, no auditório, e também quem acompanhou online. Vai ficar tudo gravado, né, eu vou divulgar lá na nossa página, enfim, os links e a questão dos certificados. Então, obrigado. Se vocês quiserem podem aproveitar e fazer questionamentos, enfim, só vou encerrar oficialmente para o pessoal que está acompanhando online saber, né, que a gente vai poder participar, enfim, para a gente poder encaminhando aqui para o final. Obrigada. Faço questão que perguntem, inclusive, eu ia mencionar uma coisa, me esqueci agora.